Olá, bem-vindos a mais uma exploração histórica aqui com a gente. Olá. Hoje o foco é o Egito Antigo. Vamos mergulhar em como a geografia, especialmente o Nilo, moldou essa civilização. E também naquele período meio misterioso dos Ixos. Isso. A gente vai usar uma análise histórica bem interessante para guiar a conversa. Exato. A ideia é entender essa relação quase vital do Egito com o Nilo, né? E como a chegada e depois a expulsão dos Ixos mexeu com tudo. E como isso pode, talvez, se conectar com as histórias bíblicas. É um quebra-cabeça fascinante mesmo. Sim. E só para contextualizar, a fonte que a gente está usando menciona que lá na Mesopotâmia, a Suméria já estava todo vapor. Tipo, antes do Egito se unificar como o conhecemos. Um ponto importante para ter em mente sobre as cronologias da antiguidade. Com certeza. Bom, vamos para o palco principal, a geografia egípcia. Tem aquela divisão clássica, né? Alto Egito no sul. Isso, mais para o interior, montanhoso. O Patros da Bíblia, onde fica o Vale dos Reis, por exemplo. E o Baixo Egito no norte, o delta do Nilo, super fértil. A região de Gósen, também mencionada na Bíblia, fica por ali. E fora dessa faixa verdinha ao longo do rio, é deserto puro, né? Uma dependência total do Nilo. Heródoto não exagerou ao dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo. É impressionante pensar nisso. O Nilo não era só um rio, era fonte de tudo mesmo. Totalmente. A irrigação que lhe permitia era a base da agricultura. E o lodo, aquela lama escura que ficava depois das cheias anuais, O famoso lodo do Nilo. esse mesmo. Era um fertilizante natural incrível. Permitia, várias colheitas no ano. Trigo, cevada, linho. Então, sem o Nilo, seria impossível ter aquela civilização ali. Basicamente, o controle da água era a chave para a vida, e isso, claro, organizou a sociedade. O próprio calendário deles era baseado no rio. Ah, é? Como assim? Tinha as 3 estações: Aket, a inundação; Peret, o plantio e crescimento; e Shomu, a colheita. Tudo no ritmo do Nilo. Que demais! Até o tempo era ditado pelo rio? Sim, e o valor das terras dependia do acesso à água. Disputar água era coisa séria, tratada como crime grave, tipo roubo. Faz todo sentido. E além da agricultura? Bom, o Nilo dava mais coisas. O papiro, né? Essencial para escrita, mas usavam para fazer barcos, cestos. A argila das margens virava tijolo. Mas tinha coisa que faltava, imagino. Sim, madeira de boa qualidade e certas pedras precisavam vir de fora. E adivinha qual era a principal via para trazer tudo isso e para administrar o reino? O próprio Nilo, claro. A grande autoestrada do Egito Antigo. Exatamente. Unificava tudo. Interessante. Agora, essa sociedade tão ligada ao Nilo, talvez com uma estrutura bem definida, isso pode ter deixado ela vulnerável em algum momento, tipo para a chegada dos Ixos. É uma boa pergunta. Os Ixos, o nome egípcio Eka Kassast, pode ser traduzido como chefes estrangeiros ou chefes do deserto, sabe? Eles apareceram num momento de fraqueza do Egito. Quando foi isso, mais ou menos? Perto do fim do século XVIII a.C., o Egito estava meio dividido, mas instável. A origem exata deles ainda é debatida, tá? Ah, não se sabe ao certo de onde vieram. A teoria mais aceita é que eram povos asiáticos, talvez semitas. Alguns associam aos hurritas ou aos abiru que aparecem em outras fontes da época. E eles chegaram e dominaram como? Tinham alguma vantagem? Tinham, sim, e foi crucial. Vantagem militar. Eles trouxeram tecnologias que o Egito ainda não usava em larga escala. Tipo o quê? O carro de guerra puxado por cavalos e o arco composto. Esse arco era bem mais potente que os arcos egípcios da época. Peraí, os egípcios não tinham carros de guerra eficientes antes dos Ixos? Nossa. Parece que não no mesmo nível ou quantidade. Isso deu uma vantagem tática enorme para eles, especialmente no terreno plano do delta. Imagina um impacto. E onde eles se estabeleceram? Fixaram a capital em Avaris, lá no delta do Nilo, e governaram por mais de um século. É um período que cobre as dinastias 15 e 16. Um século. É bastante tempo. Teve troca cultural nesse período ou foi só conflito? Teve as duas coisas. Houve trocas sim, mas também muito ressentimento por parte dos egípcios nativos. E no fim, o conflito prevaleceu. Foi aí que os egípcios reagiram. Exato. Dinastias lá de Tebas, no sul, no Alto Egito, começaram a Guerra de Libertação. Nomes como Seqenenra,
Cames e, finalmente, Amoses I, que conseguiu expulsar os iscos. E aí entra aquela questão, a história é escrita pelos vencedores, né? Totalmente. Depois que expulsaram os iscos, os egípcios fizeram um esforço bem perceptível para apagar ou minimizar a importância desse período de domínio estrangeiro nos registros oficiais. Isso complica para a gente entender o que realmente aconteceu, claro. Com certeza, muito do que sabemos vem de fontes fragmentadas ou da arqueologia. E essa dinâmica toda, como ela se conecta com a história de José e dos israelitas no Egito, que você mencionou antes? Essa é uma hipótese bem interessante, levantada por vários estudiosos. A chegada de José, sua ascensão ao poder e o convite para a família dele se estabelecer em Gósen. Que fica justamente no Delta, onde os Ixos tinham a capital. Exatamente. A ideia é que isso poderia ter acontecido durante o período Ixo. Afinal, tanto os Ixos quanto os israelitas eram vistos como asiáticos, estrangeiros, pelos egípcios. Um governo Ixo talvez fosse mais receptivo a outro grupo semita. Faz sentido. Então, a expulsão dos Ixos teria sido uma péssima notícia para os israelitas que estavam lá. Pode ter sido gatilho. Lembra de Êxodo 1, verso 8? Levantou-se novo rei sobre o Egito que não conhecia José. Sim, lembro. Esse novo rei poderia ser um faraó dessa nova dinastia egípcia que expulsou os Ixos, talvez Amoses I ou um sucessor. E ele não conhecia José no sentido de não ter a mesma relação ou até ver com desconfiança aquele grupo estrangeiro que talvez tivesse prosperado sob os Ixos. Ah, então a opressão, a escravidão, o trabalho forçado nas cidades de Pitom e Ramessés Que também ficam ali na região do Delta. seria uma consequência direta dessa mudança de poder. Os egípcios retomando o controle e desconfiando dos estrangeiros que ficaram. É uma interpretação bem plausível. E aquele esforço egípcio para apagar a memória dos Ixos pode ter varrido junto muitos registros sobre a presença israelita nesse período inicial também. Uau! É muita coisa para pensar. Recapitulando então, temos o Nilo como um coração pulsante do Egito, mudando tudo. Aí vem essa reviravolta com os Ixos, a tecnologia militar, o domínio e a expulsão. E por fim, essas conexões profundas e possíveis com as narrativas da Bíblia. Exato. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? A história dos Ixos é um exemplo muito forte de como o poder muda de mãos. E como a história é contada depois. Sim, como os vencedores reescrevem ou apagam partes do passado. Isso não aconteceu só lá atrás. Continua a moldar como a gente entende as origens, as identidades, as narrativas de muitos povos hoje em dia. Fica a pergunta: o que a gente realmente sabe? E o quanto disso foi, digamos, editado para nós? Uma ótima questão para encerrar nossa conversa de hoje. Muito obrigado! Obrigada a